Três técnicas de meditação com arquétipos. Esse é o tema da nossa sexta aula do curso gratuito de arquétipos. Hoje a gente vai explorar esse assunto e passar para vocês três técnicas diferentes para você trabalhar com os arquétipos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael e aqui nesse canal nós falamos sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Então, se você se interessa por esses assuntos, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Vamos para a aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre três técnicas de meditação que nós podemos usar juntamente com o trabalho de arquétipos. A primeira técnica é para a gente se conectar com o arquétipo. Antes da gente entrar na técnica exatamente, eu gostaria de explicar que quando eu falo sobre meditação, ela é um termo muito amplo que a gente usa para vários tipos de técnicas. Não existe exatamente uma técnica única ou certa de meditação. Com o passar do tempo, as pessoas foram estudando e adaptando essas técnicas para cada situação e para cada linha espiritual que ela segue. Então não teria uma certa ou uma errada. As pessoas vão construindo suas práticas conforme as suas necessidades e a orientação dos seus guias espirituais. Essa técnica é para se conectar, ela vai começar, como a maioria das técnicas, com o controle da respiração. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante. Nós sempre vamos começar com a nossa respiração. Além de ajudar a controlar o nosso corpo, ela ajuda também a controlar a nossa mente. Aqui eu não vou fazer exatamente a técnica com vocês, mas eu vou explicar cada passo. Então, aqui no controle da respiração, nós vamos lá inspirar, segura por alguns instantes, solta o ar e segura por mais alguns instantes. É o que a gente chama de respiração 4x4. A gente inspira, conta um tempo, segura, conta dois tempos, solta, conta três tempos e segura de novo um pouco sem ar, conta quatro tempos. A gente vai fazer essa respiração até que a gente sinta que está consciente da respiração, que acalmou um pouco a mente, que o corpo começou a relaxar. E o relaxamento do corpo é a próxima etapa. Nós podemos, usando a nossa imaginação, concentrar em cada parte do nosso corpo. Eu gosto de fazer essa prática sentado, né? Aí você se concentra lá, começa lá dos dedos dos pés, vai subindo pelo pé, o calcanhar, as pernas, quadril, barriga, peito, tronco, os braços e a cabeça, até você sentir que relaxou todo o corpo. Você imagina cada uma dessas partes lá em relaxando, continua o controle da respiração para conseguir um maior relaxamento aqui. Na sequência, a gente faz o foco no arquétipo. Então, controlei minha respiração, relaxei o corpo, eu começo a me concentrar e imaginar com qual arquétipo eu quero me conectar. Eu vou fazer aqui um exemplo com o arquétipo do mago. Então, eu me imagino olhando de frente para a imagem que eu tenho interna do mago e imagino ali uma conexão entre nós. Você pode imaginar uma luz ligando você e o arquétipo que você deseja se focar, que é a próxima etapa. A gente primeiro foca qual é o arquétipo que a gente quer trabalhar, em seguida, imagine essa luz para fazer essa conexão com o arquétipo. Na sequência, eu gosto de fazer afirmação de manifestação, porque as nossas palavras, principalmente quando a gente usa com intenção, elas têm muito poder, principalmente para influenciar o nosso subconsciente. Um exemplo de afirmação aqui seria: sou tão feliz e grato agora que ativo o arquétipo do mago e manifesto as suas virtudes e capacidades em mim. E a gente pode ir repetindo essa afirmação enquanto imagina essa conexão com o arquétipo. Sou tão feliz e grato agora que ativo o arquétipo do mago e manifesto as suas virtudes e capacidades em mim. E vai fazendo ali pelo tempo que você achar que deve, até você sentir essa conexão, sentir essa manifestação e termina ali com a manifestação de gratidão. Eu gosto de agradecer ao arquétipo, agradecer
aos meus guias espirituais que estão sempre protegendo a gente ali nesses trabalhos. E essa parte final ela é bem importante, porque o nosso estado emocional interno, ele afeta muito o resultado da nossa prática. Quando a gente está fazendo um trabalho como esse aqui, que é um trabalho para a gente fazer uma conexão com o arquétipo, a gente, entre aspas, quer alguma coisa, quer desenvolver alguma coisa, é muito importante a gente ter esse sentimento de gratidão dentro da gente para com o mundo, para com o arquétipo, para com o universo, porque a gente está vibrando numa sintonia mais alta que ajuda a gente a manifestar aquelas virtudes, aquelas qualidades que a gente quer desenvolver. A nossa segunda técnica é uma técnica que eu chamo de técnica do ponto de vista. Nessa técnica, a gente normalmente se conecta ali com o arquétipo que a gente está desenvolvendo, né? E pergunta para ele como ele resolveria determinada situação, como se ele trocasse de lugar com a gente. Então, a gente tem ali uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, quando você de repente está numa situação ali da vida que você não está muito sabendo o que fazer ou não quer repetir os mesmos padrões antigos. Essa técnica é bem interessante. Você pode perguntar o que o mago faria nessa situação? O que a Cleópatra faria nessa situação? O que o lobo faria nessa situação? O que o imperador faria nessa situação? E com base nessas práticas, a gente vai ter alguns insights, algumas ideias novas para a gente resolver os nossos problemas. Então, aqui a primeira parte é o controle da respiração, a mesma respiração que a gente usou na técnica anterior, respiração em 4 tempos. Inspira, segura, solta, segura de novo, até acalmar nossos batimentos cardíacos, acalmar nossa respiração e começar o relaxamento do corpo. É a mesma coisa que eu comentei na técnica passada, né? Você pode sentar num lugar relaxado, começar se concentrando lá dos dedos dos pés e ir subindo até a cabeça. Foco no arquétipo. Com qual arquétipo a gente quer trabalhar? Qual ponto de vista a gente quer? Então, por exemplo, eu quero o ponto de vista do mago. Então, eu começo a focar ali no mago e coloco para mim mesmo ali qual que é a situação que eu estou vivendo. Ah, eu estou querendo empreender um novo negócio, eu estou querendo desenvolver melhor nos estudos, passar num concurso. O que eu estou fazendo aqui? E como o mago, né, agiria nessa situação? Qual é o objetivo que eu quero? Então, você coloca a situação que você está, onde você quer chegar, seria começar o seu próprio negócio, passar um concurso, enfim, a situação que você estiver passando. Coloca ali as duas situações e pergunta para o mago: qual caminho você seguiria nessa situação? E você vai observar ali o que o mago responderia. Se o mago estivesse na sua posição, o que ele faria? Como ele iria pensar, sentir, agir? Como ele resolveria aquela situação? Quando a gente realmente se entrega ali para a prática e deixa o ego de lado e pede o auxílio ali do arquétipo para ter uma nova ideia, para ter um novo ponto de vista, a gente vai ter novos insights muito interessantes para as situações que a gente está vivendo. E, no final, sempre a questão da gratidão, que eu gosto de salientar aqui, para a gente manter aquele emocional, aquela vibração mais alta em cada ponto que a gente trabalha. Então a gente sempre busca terminar ali com gratidão. Essa técnica é principalmente focada quando a gente está passando por algum desafio e quer uma nova possibilidade, se abrir para novas possibilidades. É principalmente para isso que essa técnica serve. E, por último,
uma técnica muito interessante, é chamada técnica de reflexão do passado. Muitas pessoas, muitas linhas não gostam de pensar muito no passado, principalmente em situações que houveram alguns traumas, alguns problemas, alguns conflitos, porque reviver o passado por si mesmo, a gente acaba internamente revivendo aquela experiência do ponto de vista de vítima e reforçando aquele padrão. O objetivo aqui não é esse, a gente fazer essa técnica uma única vez para desenrolar, desatar aqueles nós que ficaram lá no passado, aqueles traumas, aquelas crenças que foram criadas, para a gente poder seguir em frente com a nossa vida sem aquele peso. A nossa vida costuma ser uma repetição dos mesmos problemas e situações, enquanto a consciência não assume o controle e dá um rumo diferente aos eventos. Então a gente fica revivendo a mesma coisa de novo, de novo, de novo, no trabalho, nos relacionamentos, enfim, em todos os aspectos da nossa vida. Se a gente não coloca a consciência, o ego assume e continua replicando os velhos padrões, né? Aqui, como sempre, vamos começar com o controle da respiração. Respiração em 4 tempos. Na sequência, o relaxamento, que a gente já explicou. Pedido de proteção. Aqui uma questão bem interessante. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai enfrentar ali algumas situações emocionalmente difíceis. Eu gosto de fazer um pedido de proteção. Aí você escolhe a entidade que você reverencia, pode ser Deus, universo, o vácuo quântico, o Criador, o anjo da guarda, enfim. Você vê aí o que mais afinidade tem com você e pede ali proteção para você fazer essa prática. Também concentra ali na sua centelha divina, no seu ser interno, para que você consiga vivenciar de novo aquela experiência, agora não como vítima, apenas como um observador. O objetivo aqui não é se emocionar, apenas observar e aprender com aquela situação. E aqui, por exemplo, a observação da situação. Aqui, para efeito de exemplo, eu vou falar de uma situação pessoal minha que eu fiz isso. Um exemplo pode ser considerado até banal, mas às vezes cada item desses vai pesando ali na consciência. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que curte muito futebol, eu não sabia por quê. E daí, fazendo essa prática, eu consegui lembrar lá na minha infância uma situação onde eu fiquei com raiva. Meu pai era uma pessoa que trabalhava fora, viajava muito, ele não parava em casa. Aí, quando meu irmão tinha ali uns 3, 4 anos, eu lembro que um dia meu pai chegou em casa com uma bola de futebol e começou a jogar com a gente. Só que eu fiquei ali com ciúme, digamos assim, com uma raivinha, porque ele nunca jogou futebol só comigo, né? Ele jogou comigo e com meu irmão. Então ali criou ali uma birrinha de criança que foi acabando para a vida toda. Um exemplo simples aí, mas que é uma coisa que às vezes me incomodava. Se acha um jogo passando, não gosto disso, tal, me incomoda. Hoje para mim é indiferente. Mas descobrir por que alguma coisa me incomodava foi muito interessante, porque eu vi que às vezes uma coisa lá do passado, uma coisa banal, acaba levando a gente acaba levando isso para a vida toda. E aqui a gente está observando aquela situação e a gente vai perguntar qual arquétipo eu estou vivenciando aqui. Por exemplo, quando eu estava doente, quando eu tive câncer, uma coisa muito clara que ficou para mim foi que eu estava vivenciando o arquétipo do doente, o arquétipo da vítima. Eu via muito no meu comportamento, nas minhas emoções, eu tinha assumido aquele papel e tive todo um esforço para sair daquele papel e conseguir vivenciar um novo arquétipo, uma nova possibilidade. Outra pergunta que a gente faz: qual lição eu preciso aprender aqui? Quando a gente está vivenciando aquele drama,
e ele se repete na nossa vida com frequência, provavelmente ali tem alguma coisa que a gente ainda não entendeu. Alguma informação, alguma crença limitante que ficou atrapalhando, alguma coisa existe ali para a gente aprender. Então, é importante assumir essa responsabilidade, aprender essa lição e seguir em frente. Por fim, aqui, eu gosto de fazer uma afirmação, né? Eu solto, eu liberto e desapego de tudo isso e devolvo para o espaço com partículas de consciência. Aqui é o ponto que a gente solta. Solta a raiva que a gente tem de algumas pessoas, o medo, a culpa, enfim. Solta toda aquela situação para deixar ela definitivamente no passado, para que a gente não reviva ela de novo. Então a gente libera tudo que a gente está sentindo ali para que aquilo não se repita de novo. Na sequência, uma prática que eu gosto muito de fazer é a prática do Ho Oponopono, que eu costumo fazer nesse trabalho no final para mim, porque às vezes a gente carrega muita culpa, muita raiva de nós mesmos e sem ter consciência, nós nos sabotamos e nos punimos com muita frequência. E às vezes as coisas dão errado pra gente, a gente não entende, mas é a gente mesmo que está fazendo aquilo contra nós, por uma questão de culpa, alguma coisa assim. E para as outras pessoas, ficar carregando raiva e mágoa dos outros só atrasa o nosso desenvolvimento espiritual. Para quem não conhece a prática do Ho Oponopono, a gente se concentra na pessoa e faz 4 afirmações. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Essa técnica do Ho Oponopono especificamente me ajudou muito na época que eu estava doente, porque eu percebi que eu carregava muita culpa, muita raiva, eu não me permiti expressar esses sentimentos no nível consciente, mas ficavam lá guardados, né? Um exemplo de algo que aconteceu é nessa época que eu estava doente, que eu comecei a fazer esse trabalho de reflexão, eu percebi que eu sentia uma carga de culpa em relação à minha avó, que ela havia falecido há 7, 8 anos, mas eu não havia me permitido vivenciar o luto. E eu me sentia de muitas formas culpado por não ter passado tanto tempo com ela quanto poderia, coisas assim. Então eu só consegui chorar pelo falecimento dela 7 anos depois, fazendo essa prática. Isso foi muito forte para mim, porque eu percebi que eu carreguei 7, quase 8 anos de culpa, de raiva de mim mesmo e uma série de outros sentimentos negativos que eu não conseguia expressar, colocar para fora. E foi através dessa prática que eu consegui libertar aquela carga emocional. E no final, como sempre, né, a questão da gratidão. Gratidão aos seres espirituais que nos protegem, gratidão ao arquétipo, gratidão a nós mesmos. Muitas vezes a gente não valoriza a nossa própria existência e é muito importante a gente ter esse sentimento, né, de amor, de gratidão por tudo e por todos, tá bom? Essas foram as 3 técnicas de meditação que eu queria passar para vocês. Eu espero que ajude vocês aí no desenvolvimento espiritual. E agora, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre crenças limitantes, que vai ser uma aula bem interessante também, muito importante para quem está fazendo esse trabalho. Então, se vocês gostaram desse vídeo, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. E eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.